Irmão, vamos dar continuidade ao nosso estudo, Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11 para finalizarmos o subtema de número 3. Evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestirmos de Cristo. E nós estamos aqui aprendendo 4 verdades benditas. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1 ao 11, que corresponde ao tema central, as evidências de uma verdadeira conversão. O slide é 603, tá bom? Coloca aí já no 603. Colossenses capítulo 3, versículo 1, e diz: portanto, se fordes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui a nossa oração, melhor dizendo, nossa leitura. Vamos orar? E da iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, te damos graças pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos como igreja do Senhor, para louvar e bendizer e exaltar o Teu nome. Ilumine a nossa mente para entendermos a Tua palavra de tal maneira que saiamos daqui edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Vamos lá para a nossa recapitulação. Vou colocar aqui para os irmãos. Não vai ser tudo aquilo que já aprendemos, mas nós estamos no tema central, que é as evidências de uma verdadeira conversão, onde nós estamos no subtema, que é o subtema de número 3 e último, qual nós iremos terminar essa noite, que evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestimos de Cristo. Está no versículo 10 e no versículo de número 11. Nós aprendemos, ou estamos aprendendo, 4 verdades que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Primeiro, nós já aprendemos porque o velho homem morreu, o novo homem deve estar no controle. Paulo vai dizer no versículo de número 10, quando ele diz: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A ideia aqui que Paulo trouxe para nós
é que o novo homem em Cristo Jesus, ele deve estar controlando a nossa vida. O velho homem, ele já morreu. Agora é o novo homem que está no controle da nossa vida, e nós temos aí o auxílio do Espírito Santo, que está junto com o novo homem, para nos ajudar a nós vivermos uma vida que glorifique e exalte o nome de Deus. Segunda verdade, nós aprendemos que o novo homem é continuamente renovado em Cristo. Versículo mais uma vez, o versículo 10, que vai dizer que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isso nós falamos de santificação progressiva. Esse novo homem que vive dentro de nós, ele tem que ser renovado a cada dia mais. E essa renovação dá-se pelo processo de duas maneiras. Como é que nós vamos ser renovados? Como é que esse homem vai ser renovado? E nós vimos aí por meio do conhecimento, qual ele vai dizer no versículo de número 10, para o pleno conhecimento. Então, esse homem, ele vai ser renovado quando ele buscar mais conhecer a Jesus Cristo. Ele deve buscar conhecer mais a Jesus. E o outro processo que se dá pela renovação, a continuidade em Cristo, é pela transformação à imagem de Cristo. Eu disse para os irmãos que a imagem de Cristo é no sentido moral, ou seja, não é no sentido físico, mas no sentido moral, que Cristo, no seu caráter moral, sem pecado, puro, assim devemos viver nós a cada dia, devemos ter a imagem de Cristo. Aquele que mentia não deve mais mentir, aquele que era impuro deve ser puro, qual Paulo listou aqui. No versículo de número 5, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição. Antigamente nós éramos prostitutos, nós éramos impuros, nós tínhamos desejo maligno, nós éramos avarentos, nós tínhamos ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Antigamente nós éramos mentirosos, mas agora nós fomos transformados em Cristo e devemos ser a imagem de Cristo no sentido moral, certo? E hoje nós vamos dar continuidade agora com a terceira verdade bendita aqui nesse texto. Então, olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 11. Evidenciamos a verdadeira convenção quando nos revestimos de Cristo. Paulo vai dizer no versículo de número 11, ele vai dizer: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, a terceira verdade que Paulo vai nos dizer: o velho homem, ele morreu, o novo homem em Cristo desconhece muros de separação. O que é que Paulo está querendo nos dizer? Que o cristianismo derruba todos os muros de separação. A nota de Fritz, ele diz que este versículo é uma forte condenação de qualquer tipo de discriminação entre os cristãos. O contexto aqui que os irmãos já sabem, era dos falsos mestres, era dos gnósticos, e ele colocava nos seus ensinamentos que só eles tinham a verdade, que só eles, para buscar a santificação em Cristo, eles tinham o verdadeiro conhecimento. Somente eles. Paulo está dizendo que não é verdade. Paulo está dizendo que o novo homem, ele desconhece esse muro de separação. Por isso que Paulo vai dizer no versículo de número 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então, Paulo aqui ele vai mencionar para nós 4 barreiras que são quebradas em Cristo, porque nós estamos no novo homem e nós vamos desconhecer qualquer muro de separação. Queria ver com vocês a primeira barreira, que é a barreira racial. Paulo vai dizer assim, versículo de número 11: o qual não pode haver grego e nem judeu. Ou seja, o cristianismo destruiu as barreiras que provêm do nascimento e da nacionalidade. Cristo morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que Paulo está querendo dizer? Que nós, como novo homem que somos, nós não devemos fazer separação, o qual os falsos mestres estavam fazendo. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo não há grego e nem judeu. Ou seja, a ideia aqui é que todos somos iguais perante Cristo. Vamos ler essa passagem, irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. Paulo está dizendo que Cristo, pelo seu sangue, ele comprou todos aqueles que procedem de tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. Amém? Nos diz assim, Apocalipse 5, 9. E entoava o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que o apóstolo João está dizendo aqui? Que Cristo, pelo seu sangue, ele comprou todos aqueles que procedem, aqui o qual ele está dizendo tribo, língua, povo e nação. Por isso que Paulo aqui, irmãos, está nos dizendo que o novo homem, Cristo, ele deve desconhecer esse muro de separação pelas barreiras raciais. Nações que declaravam guerra contra outras, agora se reúnem em redor da mesa. Então vocês estão percebendo aqui a unidade das coisas, que em Cristo todos nós somos iguais. Os anticristos, os falsos mestres estavam pregando que eles eram melhores. Segunda barreira que o novo homem desconhece é a barreira culturais. Quando ele vai dizer no versículo de número 11, parte B: em Cristo, no qual não pode haver grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Ou seja, as cerimônias e ritos religiosos que separavam as pessoas, agora já não separam mais. Qual é a ideia que Paulo está dizendo aqui? É que antigamente a pessoa precisava circuncidar ao 8º dia, né? Isso era uma lei, mas quando Cristo veio, ele quebrou essa lei. Então Paulo está dizendo que nem circunciso, aquele que foi circuncidado, e nem aquele que também não foi circuncidado, Paulo está dizendo que essa barreira religiosa também não pode separar. Por quê? Porque nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós desconhecemos essa separação. Por isso que ele vai dizer: nem circuncisão, nem incircuncisão. Então, nada pode nos separar, o qual ele estava pregando. Então, a barreira racial, a barreira religiosa e agora também a barreira cultural ou culturais.
vai dizer, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então agora Paulo aqui vai citar as barreiras culturais. Ou seja, os gregos aqui, irmãos, eles consideravam todas as pessoas não gregas como bárbaros ou citas. Ou seja, eram um tipo de pessoas que eram mais atrasadas. Eles eram, vamos dizer assim, como ele diz aqui nessa nota, eram os mais relés do bárbaro. Ou seja, para nós entendermos aqui, né, quando ele diz assim, nem bárbaro e nem cita, né, vamos trazer a ideia para nós entendermos assim. Porque assim, o que era para os gregos? Né? Os gregos eram aquelas pessoas que eles estavam na alta sociedade. Né? Vamos dizer assim, era um povo, traduzindo, explicando para os irmãos, que morava ali em Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Eram os gregos da época. E os bárbaros e citas são aquelas pessoas, ilustrando, que moravam na favela, né? Nas favelas. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Que em Cristo, essas barreiras culturais, elas foram quebradas. Ou seja, todos nós somos iguais perante Cristo. Por quê? Porque Cristo, ao morrer por nós, dar o seu sangue por nós, ele não deu o seu sangue, nem morreu por nós, por uma classe específica. Ou seja, nós não somos melhores, né, do que outras pessoas. O sangue de Cristo, ele cobriu todas as pessoas. E nesse contexto aqui, que os gregos estavam se considerando que eram as melhores pessoas, por isso que nessa nota aqui de Rappen, Martins citando Flávio Josefo, ele vai dizer assim de um historiador judeu, diz que o cita era um tipo estranho de bárbaro, bem abaixo na escala social e cultural, pouco melhor do que os animais selvagens. Estão vendo aí? Então eles eram considerados, né, como pessoas estranhas. Ele está dizendo aqui pouco mais do que os animais selvagens. Então estavam um pouco mais acima dos animais e debaixo dos gregos. Por isso que Paulo vai dizer assim que Cristo, né, não denominou ou não morreu pelos bárbaros, ou melhor dizendo, não somente pelos gregos, mas também pelos bárbaros e pelos citas. Então Paulo aqui escreve essa carta para quebrar tudo isso. Que em Cristo Jesus nós quebramos, desconhecemos essas barreiras sociais. Última barreira social que Paulo vai dizer aqui é a barreira social, que ele vai dizer no versículo de número 11, quando ele vai dizer assim: escravos em Cristo, não há escravos nem livre. Ou seja, o escravo e o livre participavam da mesa, a mesma igreja, na presença de Deus. As distinções sociais do mundo carece de importância, né? Então, mais uma vez, agora no campo social não há escravos, no campo social não há livre. Todos participam da mesma igreja. Lembrando sempre do contexto, tá bom, irmãos? Nós precisamos sempre lembrar do contexto que os gnósticos, os falsos mestres, colocavam como os melhores. E Paulo diz não. Escravos, qual tinham na época de Colossenses, também livres. Ou seja, todos são iguais. Por isso que Rappen vai dizer, quando ele diz que todas estas estratificações e hostilidades sociais são removidas na asseveração de que Cristo é tudo, aquilo de que os homens precisam para entrar no mundo novo, e Ele está em todos,
independente da sua condição anterior no mundo antigo. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos? Que todos nós somos iguais. O sangue de Jesus Cristo foi coberto por todos nós e nós desconhecemos muro de separação. O que nós tiramos como aplicação para as nossas vidas hoje, irmão? Qual é a aplicação que nós tiramos desse texto? Claro que aqui nós não temos mais os gregos, nós não temos mais os bárbaros, não temos mais os citas, mas nós temos irmãos. Então a aplicação que nós podemos tirar para nossas vidas é que todos nós somos iguais perante Cristo. Todos nós somos iguais. Então não cabe para o homem ser soberbo, não cabe para o homem ser arrogante, não cabe para o homem querer ser melhor do que o outro, porque o sangue de Cristo, ele cobriu todos nós. Então todos nós somos iguais. Claro, em alguma situação há uma escala de hierarquia, mas perante Deus todos nós somos iguais. O que Paulo, irmãos, vai dizer? Nós vamos ler esse texto de 1 Coríntios, melhor dizendo, 2 Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer, que nos últimos dias vai acontecer isso. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer, que nos últimos dias, aqui também está no contexto dos falsos mestres, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também destes. Então tudo isso é o que está acontecendo nos últimos dias, e isso acontece muitas das vezes com os cristãos, né? Nós vemos da forma como os cristãos, como o crente, ele está se comportando hoje, de um tipo arrogante, de um tipo soberbo, mas em Cristo Jesus nós somos iguais e precisamos de uns para com os outros. Todos nós precisamos de uns para com os outros. Depois que Paulo nos diz que a terceira verdade, porque o homem morreu, o novo homem em Cristo desconhece o muro da separação, Paulo vai nos dizer a quarta verdade e última verdade bendita. Está no versículo 11, ele vai dizer: porque o velho homem morreu, Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós. Primeiro Paulo disse que o homem morreu e nós desconhecemos todo o muro de desigualdade. E agora Paulo vai dizer que Cristo é tudo para nós. Nas cartas de Colossenses, qual nós estamos estudando, nós vamos ver que Cristo é tudo para nós. Primeiro, Ele é o Filho amado de Deus. Vamos ler esses versículos, nós vamos ler alguns versículos. Paulo está dizendo que a última verdade é que Cristo é tudo para nós. E Paulo está dizendo que Ele é o Filho amado de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ter todos juntos ler uma só voz? Vamos lá?
Ele Paulo está dizendo que Cristo é o Filho amado de Deus. E se Cristo é o Filho amado de Deus, nós também somos amados de Deus. Cristo é tudo para nós, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é que diz o versículo 15 do capítulo número 1? Vamos lá. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro a criar os céus e a terra, por isso que Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós, porque Ele é o eterno, onipotente Criador. Versículo 16. Vamos lá? Então, Cristo, Ele é tudo para nós, porque Ele é um Deus eterno, pode todas as coisas, qual Ele criou os céus e a terra. Cristo é tudo para nós, porque Ele é o cabeça da igreja. Versículo 18, vamos lá? Então, Cristo, Ele é tudo para nós, porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é tudo para nós, porque Ele é o nosso Redentor. Versículo 14, qual que nos diz? Então, Cristo é tudo para nós, porque Cristo, Ele nos redimiu dos nossos pecados. Cristo, Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora, em Cristo Jesus, nós fomos justificados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo é tudo para nós, porque Ele é a esperança da glória. Versículo 27, vamos lá? Todos, vamos lá? Cristo em vós, a esperança da glória. Lembra que o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo Jesus nós já fomos glorificados. Então nós já estamos nos santos céus. E Cristo é a nossa esperança da glória, desse corpo glorificado, exaltado, que eu não aguento mais sentir dor nas costas. Então Cristo é minha esperança em glória. Cristo é tudo para nós, porque Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 2, versículo 3, o que diz aí? Vamos lá, todos mais uma vez. Então, Cristo é aquele que tem todos os tesouros da sabedoria. Por isso que Tiago disse: alguém necessita de sabedoria, peça
a Deus. Cristo é aquele que detém todos os tesouros do conhecimento. É um Deus onisciente que conhece todas as coisas. Cristo é tudo para nós porque Ele é a plenitude de Deus. Versículo de número 9, todos juntos. Cristo foi aquele que completou em Deus. Ele é pleno em Cristo. Ele está cheio em Cristo. Por isso que Cristo é tudo para nós. Porque Ele é tudo em todos. Versículo de número 11, parte C. O que ele diz aí? Porém... Não? Vai não? Irmãos, vou dar um conselho para vocês. Vou dar um conselho de Deus. Quando vocês lerem a Bíblia, leiam convictos, com convicção. Leiam com esperança. Tá bom? Porém, Cristo é tudo em todos. Vamos lá? O que diz? Ok. Então, Cristo é tudo em todos. Então Paulo está nos dizendo que esse velho homem morreu e Cristo, Ele é tudo para nós. Sabe por quê? Porque nós já temos a salvação em Cristo Jesus. E quando Cristo, Ele é tudo para nós, Cristo, Ele é o centro da história, da criação, da salvação, do céu. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na Bíblia. Cristo é tudo no plano redentor de Deus. Cristo é tudo para a alma redimida. Cristo é tudo na igreja. Cristo é tudo no porvir. Cristo é tudo na eternidade. Por isso, irmãos, mais uma vez, o que nós precisamos é de Cristo. O homem sem Cristo, ele precisa de Jesus, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós que temos a salvação em Cristo, nós precisamos de Jesus. Jesus diz que sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada, porque nós precisamos de Jesus. E o nosso irmão Davi, no Salmo 127, ele disse: o Senhor não edificar em casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, nós precisamos de Jesus. Vamos, para mim concluir esse tema central, as evidências de uma verdadeira conversão. Nós precisamos saber se nós somos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias e nós temos nós temos visto e vivido de uma forma aplicativa que nós precisamos buscar mais a Deus. Porque senão, irmãos, é um círculo. Você sabe o que é um círculo? É um círculo que continua com um ciclo. O que eu quero dizer com isso? Se nós não buscarmos a Deus em primeiro lugar, nós vamos estar rodando em círculo. E o ciclo, ele vai continuar. Porque o meu filho vai ser assim, o meu neto vai ser assim, a minha esposa vai ser assim, o seu marido, ele vai ser assim, a sua família vai ser assim, porque não buscam a Cristo. Aí, irmãos, está o que da questão? Por que os nossos filhos não são convertidos? Porque nós não buscamos a Cristo. Porque as nossas famílias não é uma família abençoada por Deus, no sentido que Deus venha suprir as nossas necessidades. Porque nós não amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então Paulo está dizendo: irmãos, se vocês se converteram verdadeiramente, vocês precisam deixar o velho homem. O velho homem já morreu. Em Cristo nós somos uma nova criatura.
E o novo homem, ele deve estar no controle das nossas vidas. Mas o que acontece mesmo com a igreja contemporânea? O que está acontecendo? O velho homem ainda está tendo o controle da nossa vida, irmãos. O velho homem ainda faz a primazia nas nossas vidas. Quando nós não obedecermos a palavra de Deus, quando nós não viemos a glorificar e exaltar o nome de Deus, o velho homem é que está na nossa frente. Aí é por isso que nós vemos as famílias destruídas. Porque o velho homem é que está na frente. Parece que o velho homem não morreu. Lembra do ensinamento? Nós precisamos estar com a certidão de óbito dentro do nosso bolso. Quando o pecado chegar, a gente tira. Opa, já morri para esse mundo aí. Já morri para o pecado. Mas hoje parece que os crentes estão vivendo como se o novo homem tivesse no controle. Não, Paulo está dizendo que o novo homem, ele deve estar no controle das nossas vidas. Irmãos, então nós encerramos aqui, tá, as evidências da verdadeira convenção, onde nós aprendemos 3 subtemas. Primeiro subtema, evidenciamos a verdadeira convenção quando desejamos as coisas do céu mais do que da terra. Segundo subtema, evidenciamos a verdadeira convenção quando mortificarmos a nossa natureza terrena. E última, essa que nós aprendemos, evidenciamos a verdadeira convenção quando nos revestimos de Cristo. Se vocês não tiverem esses ensinamentos, vocês precisam tomar uma decisão verdadeira na vida de vocês, irmãos. Porque eu estou muito preocupado que tem crente que vai com Bíblia debaixo do braço para o inferno. Tem crente que é membro de uma igreja e vai para o inferno. Nós precisamos evidenciar a verdadeira salvação. Quarta-feira que vem, irmãos, se Deus quiser, nós vamos iniciar o novo tema central. Já que eu sou salvo, agora eu vou evidenciar a verdadeira santificação. Nós aprendemos nesse texto, nesse subtema, que eu sou salvo, beleza. Então, se eu sou salvo, eu vou evidenciar a verdadeira santificação, onde nós vamos ter também 3 subtemas. A santificação está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. A santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciada por Deus. A santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos ordenados por Deus. Então, eu incentivo os irmãos, falte o culto da EBD, falte o culto domingo à noite, mas não falte o culto de doutrina, irmãos, que é muito importante. Nós precisamos ser doutrinados. Não falte a EBD não, nem a domingo à noite, tá? Vamos orar, irmãos? Eu falo isso, irmão, porque ninguém dá importância para o culto de oração e doutrina. Não é que o EBD é mais importante, e nem o culto à noite também é mais importante. Mas o culto de oração e doutrina, nós vamos aprender sobre doutrinas bíblicas, qual nós muitas das vezes não ensinamos na escola bíblica dominical e no culto à noite. Então não falte culto de doutrina e oração. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua santa palavra, Senhor. E queremos, Senhor, pedir perdão se algumas vezes ou todas as vezes nós não evidenciamos a nossa salvação, Pai. Perdoa, Senhor, porque esse é o pecado da omissão. Nós precisamos manifestar ao mundo aquilo que o Senhor disse para os seus discípulos e diz para nós, que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal desse mundo, nós somos os embaixadores do Senhor, nós somos os teus cooperadores,
povo exclusivamente do Senhor, Pai. Então nos ajude a evidenciar que somos salvos por meio, Senhor, de buscarmos as coisas lá dos céus, por meio, Senhor, de pensar nas coisas lá dos céus, por meio, Senhor, de nos revestir com a vestimenta espiritual e despojar, Senhor, aquilo que não faz parte mais da nossa natureza, de um novo homem, nos despertir do velho homem, que o novo homem esteja no controle das nossas vidas, mediante o Espírito Santo de Deus, Pai. Ó Deus, não deixe que nenhum de nós venhamos nos enganar, Senhor, dizendo que somos salvos, mas não obedecemos, estamos na prática do pecado, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Mas, Senhor, Teu sangue precioso na cruz do Calvário foi suficiente para nos redimir dos nossos pecados, para nos perdoar todos os nossos pecados, Senhor. Agora, Senhor, nos ajude a evidenciar por meio da Tua palavra a santificação, Senhor. Uma vez nós fomos salvos, separados para o Senhor, nós não pertencemos mais a esse mundo. Nos ajude a viver uma vida santa, que glorifique, que exalte e bendiga o Teu nome. Pois essa é a nossa oração de gratidão, que nós oramos no nome de Jesus. Amém.